Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Vou ser bem rápido aqui, bem objetivo. Eu estou lendo Gênesis 22. É uma palavra muito conhecida por todos nós. Eu vou resumir. A Bíblia diz em Gênesis 22 que Abraão ele vai ser colocado à prova por Deus. Aí Deus falou assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Deus disse: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Sacrifique como holocausto, num dos montes que eu indicar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento e levou consigo os seus dois servos, e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou para o lugar e viu de longe. Disse ele a seus servos: fica aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá para adorar, e depois voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de Isaque, seu filho. Ele mesmo levou as brasas e o fogo e a faca, caminhando os dois juntos. Isaque disse: meu pai, aqui está as brasas e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá, meu filho. Irmãos, olha que interessante, eu preciso que você dobre atenção nessa palavra. A Bíblia diz em Gênesis 22 que Abraão ele é colocado à prova por Deus. Deus vai testar Abraão. Só que uma coisa que eu acho interessante é que quando Deus vai testar Abraão, Deus fala assim: Abraão, tome seu único filho Isaque, a quem você tanto ama. Peraí, Deus falou: Abraão, toma o seu único filho Isaque. Só que se eu pegar para ler Gênesis 16, a Bíblia diz que Abraão ele tinha se deitado com Agar e tinha gerado Ismael. Então, peraí, Abraão tinha dois filhos. Abraão tinha dois. Por que Deus considerou Isaque como único? Perceba um detalhe, lá em Gênesis 16, a Bíblia diz que Abraão ele tinha se deitado com Agar, porque Sara falou: o Senhor me impediu de ter filho, então toma minha escrava. Aí Abraão falou, se deitou com Agar e gerou Ismael. Então percebe, o primeiro filho de Abraão foi Ismael, depois veio Isaque, o filho da promessa. Aí Deus falou: Abraão, pega o seu único filho. Falei: peraí, por que Deus falando que Abraão tem um filho só, sendo que na verdade Abraão tem dois? Porque Deus sabia que Isaque é o filho da promessa. Deus não vai pedir outro, Deus não vai pedir Ismael. Ismael não é o filho da promessa. Paulo vai dizer: não pense que por todos ser filho de Abraão sou filho da promessa, apenas a descendência de Isaque. Então percebe, Isaque é o filho da promessa. Por isso que Deus se considerou Isaque como único. Escuta só, Isaque também simboliza o próprio Cristo. Só que escuta só, olha que negócio interessante. Você vai ver que Deus falou assim: Abraão, pega o seu único filho, a quem você tanto ama. Então peraí, Abraão tinha dois filhos, mas Deus falou: pega o seu único que você ama. Então Deus sabia que o coração de Abraão estava onde? Estava Isaque, não Ismael. Ele tinha dois, mas Deus falou: Abraão, eu sei que você ama. Pega o seu único filho, que o seu coração está em quem? Isaque, seu coração não está em Ismael. Então percebe que Deus pediu para Abraão justamente onde o coração dele estava. Olha o que Deus falou. Então disse Deus: tome seu filho, seu único Isaque, a quem você ama, e ofereça num dos montes que eu indicar. Então peraí, olha o que Deus falou: Abraão, pega o seu filho, que você tanto ama, o seu único. Então peraí, Abraão tinha dois filhos, mas Deus sabia qual era o amado de Abraão. A Bíblia diz: onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Deus sabia que o tesouro de Abraão era Isaque. Deus sabia que o coração de Abraão estava Isaque, não Ismael. Aí Deus falou o quê? Pega o filho que você ama. Então percebe que Deus pediu para Abraão justamente o que ele amava. Porque Deus sabe, filho, onde está seu coração. Você quer ver como Deus sabe? Lembra do jovem rico que foi até Jesus e falou: bom mestre, que farei para dar vida eterna? Jesus olhou para ele e falou assim: pois bem, falta uma coisa. Vai, venda tudo que você tem, assim você terá um tesouro no céu. Então percebe, porque ali, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Jesus sabia que o tesouro dele não estava no céu, o coração dele não estava no céu, estava aqui embaixo. Jesus conhece, ele sabe onde está o seu coração. Ele sabe onde estava o coração de Abraão. Aí escuta só, Deus falou: Abraão, pega o seu filho que você ama. Escuta só. Aí a Bíblia diz que Abraão vai levar o menino no lugar indicado. A Bíblia diz que Abraão colocou a lenha sobre o ombro de Isaque. Então percebe, Isaque está carregando a lenha até o lugar que ele ia ser sacrificado. Então percebe, Isaque simboliza o próprio Jesus. Jesus também carregou a cruz até o Calvário. Isaque carregou a lenha até o lugar que ia ser sacrificado. Jesus também carregou a cruz no lugar que ia ser sacrificado. Então percebe, filho, olha que negócio interessante. Só que percebe um detalhe. A Bíblia fala que Abraão, escuta só, ele está caminhando com Isaque. A Bíblia diz que os dois caminhavam junto. Só que Abraão não falou para o filho dele. Ou seja, está caminhando junto, mas Abraão não falou: filho, Deus mandou sacrificar você. Abraão não falou. A Bíblia fala que os dois caminhavam junto, mas Abraão estava em silêncio. O seu filho que rompeu o silêncio. O seu filho falou: meu pai, aqui está a lenha e o fogo, mas onde está o sacrifício? Foi o filho dele que rompeu o silêncio. Ou seja, está caminhando junto, mas Abraão não falou o que Deus ia fazer. Os dois estavam caminhando junto, mas Abraão não relatou para o filho dele o que estava para acontecer. Não é só porque está caminhando junto com você, você tem que abrir a boca. Não é só porque está lado a lado com você, tem que ficar falando tudo.
Tem pessoas que estão do seu lado, não pode saber o que Deus vai fazer, filho. Pode perceber que Abraão não falou pro filho dele. Os dois caminhavam junto, mas Abraão não fala. Por quê? Porque não é só porque está do meu lado que eu tenho que ficar falando tudo. Não é só porque está do meu lado que eu tenho que abrir a janela. Só que escuta só. Olha que negócio interessante. A Bíblia diz que quando os dois estavam indo junto, Isaac falou, meu pai, aqui está a lenha e o fogo, mas onde está o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, meu filho, Deus proverá. E os dois caminhavam junto. Quando chegou ao lugar indicado, a Bíblia fala que Abraão ele arrumou a lenha, construiu um altar, amarrou seu filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então peraí, a primeira coisa que Abraão faz é construir um altar. Depois ele arruma a lenha, ou seja, ele constrói e arruma. Depois ele vai amarrar seu filho sobre a lenha e colocou sobre o altar. Então percebe, ele amarra o menino e a lenha sobre o altar. Agora é interessante que Abraão, antes de colocar Isaac para sacrificar, primeiro Abraão edifica o altar e arruma a lenha. Por quê? Porque as coisas de Deus é com ordem e decência. Abraão não colocou o menino em cima do altar sem primeiro arrumar o altar. Abraão colocou o menino em cima do altar e Abraão fez o quê? Ele primeiro arrumou o altar, arrumou a lenha, para depois colocar Isaac. Por quê? Porque, filho, primeiro tem que consertar o altar, para depois sacrificar. O altar é você. Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. O altar hoje significa você. Então, para sacrificar para Deus, tem que ter a vida em retidão, filho. Tem que ter a vida, porque a Bíblia diz que o Senhor tem prazer no justo. Tem que ser correto perante Deus. Só que uma coisa que eu acho interessante, olha que forte isso. Você vai ver, você lembra que Elias, olha que tremendo, quando Elias estava confrontando os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, a Bíblia diz que Elias também, quando foi a vez de Elias de sacrificar, a Bíblia diz que Elias pegou 12 pedras, simbolizando 12 tribos de Israel. Elias arrumou o altar, cavou ao redor, e depois Elias orou, colocou o novilho e orou. Ó Deus de Abraão, e Deus mandou fogo do céu. Perceba um detalhe, Elias também arrumou o altar, para depois sacrificar. Abraão primeiro arrumou o altar, para depois sacrificar Isaac. Porque as coisas de Deus é com ordem de decência, não é de qualquer maneira. Primeiro tem que arrumar o altar, para depois sacrificar. Primeiro tem que consertar a vida, para depois cantar, para depois adorar, para depois pregar. Você está entendendo? Só que escuta só. Olha que negócio tremendo. Agora, você quer ver uma coisa? Eita glória. Pode perceber. Quando os profetas de Baal foi oferecer para Baal, perceba um detalhe. A Bíblia diz que eles pegaram o novilho, cortaram no meio e jogaram em cima do altar. Para Baal, eles não arrumam para Baal. Os profetas de Baal não precisou arrumar o altar. Só jogou a lenha lá e começaram a se cortar, começaram a dançar. Então percebe que para Baal, ele joga de qualquer maneira. Porque o diabo aceita de qualquer jeito. Com Deus não. Com Deus, Elias teve que arrumar o altar primeiro. Elias teve que arrumar o altar, cavar ao redor, pegar as 12 pedras. Então percebe, com Deus primeiro, teve que arrumar. Baal não. Para Baal, eles jogaram lá de qualquer maneira. Porque o diabo aceita de qualquer jeito. Com Deus não. Com Deus as coisas é ordem e decência. O diabo é de qualquer maneira. Com Deus não. Com Deus, negócio aqui com retidão. Só que escuta só. Você vai ver que quando Deus pediu para Abraão, Isaac, a Bíblia diz que Abraão, ele amarrou um menino no altar. Então percebe um detalhe, Abraão amarra. Então percebe, Abraão prendeu o menino no altar. Ele amarrou Isaac no altar. Agora é interessante, quando Abraão amarra, a Bíblia diz que Abraão, quando pegou a faca para estender sobre o seu filho, o anjo falou assim, não toque no rapaz. Agora é interessante, Abraão amarrou no altar, ou seja, ele entregou no altar. O anjo falou o quê? Não toca. Ou seja, se entregou, não tem direito de tirar o que você entregou para Deus. Você está entendendo? Se você entregou, não tem por que estender a mão para tirar. Pode perceber, quando Abraão amarrou o menino e foi estender a mão sobre o menino, o anjo falou assim, não toque no rapaz. Por quê? Já amarrou no altar. Agora quer tocar naquilo que você entregou a mim? Não toca. Só que escuta, olha que tremendo. Por isso que a Bíblia diz em Salmo 37:5, entregue todas as preocupações ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Se você já entregou no altar, não tira aquilo que você entregou. Se você entregou na mão de Deus, deixa na mão de Deus. Seu problema é que você entrega e fica tirando. Abraão entregou e o anjo falou assim, não toca no rapaz. Você já amarrou no altar? Não toca naquilo que você já amarrou no altar. Já entregou na mão de Deus, não tem por que ficar se preocupando. Só que eu acho interessante que o anjo falou, Abraão, não faça isso, porque eu sei que você teme a Deus. Ou seja, Deus não queria sacrifício, Isaac como sacrifício. Então por que Deus pediu? Deus só pediu para colocar Abraão à prova. Quem aceita sacrifício no altar humano é Deus de Moloque. Moloque aceitava, lembra? Que Moloque aceita crianças como sacrifício. Então percebe, é Moloque. Então por que Deus, então, se Deus não aceita, por que Deus pediu? Deus só queria colocar Abraão à prova. Aí Deus falou assim, Abraão, agora eu sei que você teme ao Senhor, você não me negou o seu único filho, que você ama. Então Deus falou, peraí, se Abraão não negou o único filho dele, ele ia me dar o único filho, a quem ele amava, eu também vou dar meu filho. Aí Jesus vem e fala assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou repetir, olha que tremendo, Abraão ia dar o único filho para Deus, o único filho que Abraão amava. Aí Deus também deu o único filho, o único filho amado, Jesus.
Então percebe, a mesma atitude que Abraão teve para com Deus, Deus teve para conosco. Então percebe, Abraão ia dar o único amado. Deus também deu o único filho amado, Jesus Cristo. Olha que tremendo isso. Reflita nessa palavra em nome de Jesus. A mesma atitude que Abraão teve para com Deus, foi a mesma que Deus teve para conosco.